Agora na 18ª carreira, vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente das 3 que forma a primeira alça. Vou fazer um ponto baixo para iniciar no meio da alça e assim seguir fazendo as alças com 3 correntes. E no final, vou ter 5 alças entre os pontos pipocas. Feitas as 5 alças, fiz 2 correntes e no primeiro espaço entre os pontos pipoca, fiz 2 pontos pipocas, separados por 2 correntes de espaço. Fiz 5 correntes e no segundo espaço entre os pontos pipoca, fiz novamente 2 pontos pipocas separados por 2 correntes de espaço. Fiz 2 correntes. Prendi com ponto baixo na alça de 3 correntes e segui fazendo as alças novamente. Fiz assim por toda essa volta e finalizei com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Agora na 19ª carreira, iniciei como iniciei a carreira anterior, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e fazendo as alças. Só que agora nessa carreira vamos ter 4 alças ao invés de 5 entre os intervalos de ponto pipoca. Fiz 2 correntes e entre os primeiros pontos pipoca, fiz 2 pontos pipocas separados por 2 correntes.
5 correntes e prendi com ponto baixo na alça de 5 correntes, bem no meio dela. Novamente, fiz 5 correntes e fiz 2 pontos pipocas entre os pontos da volta anterior. Entre os pontos pipoca vão ser sempre 2 correntes de espaço. Fiz 2 correntes e prendi com ponto baixo na alça de 3 correntes, voltando a trabalhar as alças como na parte anterior. Assim é só fazer novamente as alças e seguir por toda a carreira até chegar no primeiro ponto baixo, onde vamos prender com ponto baixíssimo. Iniciei a 20ª volta como as anteriores. Dessa vez, em cima das alças anteriores, vão formar apenas 3 alças. Após a terceira alça, fiz 2 correntes, 2 pontos pipocas entre os pontos pipoca da volta anterior. Fiz 5 correntes, prendi com ponto baixo na primeira alça de 5 correntes. Novamente, 5 correntes e prendi na alça seguinte. Mais uma vez, 5 correntes. Fiz os pontos pipoca entre os pontos da volta anterior. Feitos ponto pipoca, fiz 2 correntinhas, prendi com ponto baixo em cima da primeira alça da carreira de baixo e assim vou voltar a trabalhar igual a primeira parte dessa carreira, percorrendo assim por toda essa volta, até chegar no primeiro ponto baixo da volta, onde vou prender com ponto baixíssimo e passar para a 21ª carreira. Iniciei a 21ª volta como as voltas anteriores. Desta vez, vão restar apenas 2 alças
no desenho de abacaxi que está se formando entre os pontos pipoca. Após a segunda alça, fiz 2 correntes e fiz 2 pontos pipoca entre os pontos da volta anterior. Entre um abacaxi e outro, segui fazendo alças com 5 correntes. Agora, entre os desenhos de abacaxi, teremos 4 alças com 5 correntes e no abacaxi apenas 2 alças de 3 correntes. Vou percorrer assim por toda essa volta e finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Iniciei minha 22ª volta como as voltas anteriores. Desta vez, no desenho de abacaxi, vou ter apenas uma alça de 3 correntes. Fiz 2 correntes e fiz 2 pontos pipoca entre os pontos da volta anterior. Fiz as alças com 5 correntes e dessa vez vou ter um total de 5 alças. Vou seguir assim por toda a volta e finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vigésima terceira volta. Segui com ponto baixíssimo e mais uma corrente das 3 que forma a alça do abacaxi. Fiz 4 correntes e fiz 2 pontos pipoca entre os pontos da volta anterior. Então, assim que eu fiz os 2 pontos pipoca, fiz 5 correntes e prendi com ponto baixo na primeira alça das 5. Fiz novamente 5 correntes e prendi com ponto baixo na segunda alça. Novamente 5 correntes, um ponto baixo
Novamente 5 correntes, e dessa vez, ao invés de prender com ponto baixo, fiz um ponto alto na terceira corrente das 5 que formam a terceira alça. Nesta mesma corrente de base, fiz 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos feitos na terceira corrente e não abraçando a alça. Em seguida, fiz 5 correntes e prendi com ponto baixo na alça seguinte. 5 correntes e prendi na próxima alça. Mais uma vez, 5 correntes e fiz a sequência de pontos pipoca. Após os pontos pipoca, fiz 4 correntes e prendi com ponto baixo na única alça que temos dentro do abacaxi. Novamente 4 correntes e seguir para a próxima sequência de pontos pipoca. Agora segui repetindo por toda a volta essa sequência e finalizei com ponto baixíssimo no ponto baixo que inicia a volta. Agora, na 24ª volta, fiz ponto baixíssimo nas 4 correntes que está entre os pontos do nosso abacaxi. Fiz um ponto baixo entre os pontos pipoca, depois 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Fiz mais 3 pontos altos para formar um ponto pipoca. 2 correntes de espaço e fiz o segundo ponto pipoca ainda na mesma alça. Fiz 5 correntes e prendi com ponto baixo na primeira alça. Fiz 5 correntes e prendi na segunda alça. Depois, mais 5 correntes e prendi na terceira alça. Após prender com ponto baixo na terceira alça, fiz apenas uma corrente de espaço e no primeiro ponto alto de base fiz 3 pontos altos.
Depois é só fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegar no último ponto alto de base, onde vou fazer novamente 3 pontos altos. Dessa forma, teremos um total de 9 pontos altos. Feitos os pontos altos, fiz uma corrente e prendi com ponto baixo na primeira alça. Segui fazendo as alças com 5 correntes. Depois fiz o conjunto dos pontos pipoca com 2 correntes entre eles. Agora não vamos fazer nenhuma corrente de espaço no nosso abacaxi. Assim que terminei o último ponto pipoca desse conjunto, passei para o próximo conjunto de pontos pipoca, onde fiz 2 pontos pipoca com 2 correntinhas de espaço entre eles. E assim vamos seguir por toda a carreira.